Fala pessoal, vocês estão bom demais da conta? Hoje mais um vídeo aqui com a TV Benizone, com a Hora da Limpeza com o Alessandro. E hoje nós vamos falar sobre excesso de rejunte. Nesse caso aqui o rejunte foi massa plástica. Fizeram um rejunte, o acabamento com a massa plástica. E aí não limparam bem e sobrou esse excesso e está bem difícil de remover, não remove de qualquer forma, né? Pessoal, é o seguinte, você que trabalha com prestação de serviço, quando alguém te pedir um orçamento para remover rejunte, a primeira pergunta que você tem que fazer é qual rejunte foi usado, tá? Porque se for um rejunte base cimento, um rejunte flexível, é bem fácil de remover, é um custo bem mais baixo. Mas quando a remoção for feita com um rejunte massa plástica, acrílico, PU, epóxi, você tem que usar um produto solvente e o processo é mais demorado, o produto é pronto uso, não é diluído, é um produto mais caro por ser base solvente, então o custo é mais elevado, tá? O vídeo hoje vai ficar um pouquinho maior do que os outros, porque nós vamos falar de dois processos. Primeiro, a remoção desse resíduo de rejunte e segundo, nós vamos aplicar um ativador de cor para dá um embelezamento e uma proteção. Isso aqui é um porcelanato antiderrapante, ele é bem rugoso, né? Então fica mais difícil de fazer essa remoção. Essa remoção ela é um pouco demorada, porque você tem que ficar passando o produto, né? Até ele conseguir dissolver esse resíduo de massa plástica e você conseguir tirar esse excesso, tá? Eu vou fazer essa parte aqui para vocês verem como faz, depois eu faço tudo e volto para a gente fazer o acabamento final. Beleza, pessoal? Não sai daí, vamos fazer esse processo aqui. Valeu! Pessoal, então vamos lá. Ó, eu vou usar aqui, nesse caso aqui, um solvente que eu estou usando, é o Dissolve Tudo da Benizone, tá? Eu vou usar uma trincha, tá? Coloquei o Dissolve Tudo nesse frasco, né? Para eu ter facilidade de aplicação. E eu vou aplicar esse produto nessa camada, né? Eu vou passando ele. É um processo mais lento, por quê? Porque eu preciso fazer essa aplicação até ele conseguir dissolver toda essa resina que tem na massa plástica. A massa plástica ela é talco com resina, tá? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos passando ele aqui, deixar ele agir bem, tá? Até ele conseguir dissolver toda esse excesso de massa plástica. Não é um processo rápido, tem que ter paciência, por isso que na hora de passar um orçamento aí para o pessoal, você precisa perguntar qual é o rejunte que foi usado, né, para você não cobrar um valor mais barato e gastar mais com mão de obra e produto. É muito importante, porque quando você remove um rejunte base cimentícia, ele é bem mais fácil de remover, tá? Nesse caso aqui é um material mais duro, então é mais difícil, mas vai sair, tá bom? Então eu vou aplicando aqui até ele amolecer essa resina, depois eu entro com uma fibra. Aqui eu estou usando uma fibra de limpeza pesada, um fibraço, e vou remover, tá? E depois que remover, a gente vai entrar com um impermeabilizante e ativador de cor para deixar com essa cor viva. Beleza, pessoal? Então vai acompanhando aí. Pessoal, agora a gente entra com a ação mecânica, né? Depois do produto agir bastante tempo, a gente entra com a ação mecânica. Nem sempre vai ser em um processo só, tá? Às vezes você vai exigir 1, 2, 3 processos, depende muito da quantidade de massa plástica que tá, da textura, da grossura, né? Às vezes tá uma camada muito grossa e aí você precisa fazer mais de uma vez. Mas enfim, sempre pode, nesse caso aqui desse porcelanato, ele vai ficar esbranquiçado. Eu vou tirar só o excesso e ele ainda vai ficar esbranquiçado, tá? O que vai acontecer? Depois desse excesso removido, na hora que secar você vai ver que ele vai estar
bem esbranquiçado ainda. Depois, aí você vai enxaguar, né? Tirar o excesso. E depois de enxaguar e tirar o excesso, a gente vai deixar secar e aplicar um ativador de cor. Beleza, pessoal? Já já a gente volta. Vou secar aqui e mostrar como que ficou a limpeza. Valeu! Pessoal, ok, ó. Limpeza realizada, tá? Tirei o máximo que eu consegui. Ainda ficou bem, se você olhar, ainda tá bem esbranquiçado, porque essa peça ela é bem rugosa. Qual que seria o melhor processo de remoção desse excesso? Seria passar um removedor, deixar amolecer bem essa resina e depois entrar com jato de água de pressão. Você ia ter um resultado bem melhor. Mas aqui eu não pude usar, por quê? Porque em volta eu tenho parede com tinta, o teto é tinta, né? Eu tenho paredes pintadas, então se o removedor respingasse na tinta, ia marcar, ia remover a tinta também. Então eu não tive condições de fazer esse processo. Então eu fiz o processo manualmente, bem lento, bem devagar, tá? Não é um processo fácil, por isso que você não pode passar um orçamento com custo baixo, porque não é fácil, tá? E agora, mesmo com esse esbranquiçado, o que nós vamos fazer? Eu fiz alguns testes e nós vamos usar, nesse caso aqui, o Total Quartzo Incolor da Bellinzone. Esse camaradinho aqui, ó. Sensacional. Nos testes ele funcionou muito bem, muito bem. Foi o melhor que escondeu esse esbranquiçado, foi ele, tá? Então vou usar ele aqui, porque nesse caso aqui ele funcionou muito bem. Então esse porcelanato não é preto, tá? Ele é esverdeado. Se ele fosse preto, eu usaria o Realce Black ou o Total Black para ativar a cor dele. Mas nesse caso nós vamos usar aqui o Total Quartzo Incolor, tá? Ficou muito bom depois de alguns testes que fizemos, ok? Então eu vou trazer a câmera mais para pertinho para você ver a aplicação dele, como que ele vai disfarçar e esconder esses esbranquiçados aqui, tá bom? Vamos lá. Só olha aqui, eu vou fazer metade para vocês verem a diferença, ó. Ó, esse quadradinho aqui, ó. Olha a diferença, tá? Aqui já está secando. Passando uma estopa seca. Do outro lado. Vendo aí? Que maravilha! Vai dar um destaque sensacional. Vai esconder todo esse defeito. Vamos aplicar em tudo agora. Pessoal, finalizado, resultado sensacional, muito bom, tá? O cliente já estava até desanimado, já achando que ia ter que trocar, ia ter que resolver de outra forma e resultado sensacional. Lembrando que isso não é uma limpeza, tá, gente? Isso aqui é uma restauração, basicamente uma restauração. Então, quem faz pós-obra sabe qual é o processo. Se você tiver a oportunidade aí de fechar um trabalho desse, o valor é de restauração, tá bom? Ó, Bellinzone, canal TV Bellinzone, siga lá, dicas de vários profissionais sensacionais, tá? E essa com o Alessandro, tá bom? Um beijão pra vocês, até a próxima. Chique demais da conta, só. Valeu!